pode estar vindo aqui. Nós vamos passar para a palavra, né, para o nosso capelão, o Lisandro, e depois da palavra do Lisandro, a gente já passa automático a palavra para o pastor Silvio, para suas considerações e para realizações de alguns atos que são próprios da igreja, viu, pastor? A gente compreende tudo isso, atos que são próprios da igreja, que a gente está aqui para fazer a nossa parte, para abençoar e também para ser abençoado. Nós estamos juntos, viu, pastor? Talvez eu não volte mais aqui, gente, mas olha, foi uma alegria estar vendo esse pessoal todo aqui, né? Tá vendo ali o seu Fernando, ver o doutor Hélio ali, né? Eu não vou falar muito nome aqui não, senão eu vou me perder, né? Tem mais Fernando aqui, mas a gente vai se perder. Então, foi uma alegria imensa estar aqui, foi bênção estar aqui junto com os irmãos, estarmos louvando e orando ao nosso Senhor. Está aqui o nosso capelão Lisandro, que a gente conhece de longa data. Lisandro, eu sou seu padrinho, cara. Lisandro, eu que indiquei o Lisandro para ser o capelão na nossa região, né? Eu já tinha indicado ele na época, o pastor Eli, para ser Gideão, né? E ele foi bênção como Gideão aqui na nossa região. E depois passou, pastor deixou de ser Gideão, mas agora é o nosso capelão. É pastor da Igreja Batista lá em Guararapes. E no horário, não de folga, mas de um pouquinho mais de esforço, ele vem aqui abençoar os PMs no quartel. Obrigado, viu, pastor? Eu acho que eu nunca te agradeci de público, né? Mas a gente agradece, sabe do seu empenho, da sua dedicação e da sua preocupação com os policiais militares. Que Deus continue te mantendo assim, essa pessoa. Não vou falar forte não, que pode pegar mal, né? Assim que você está fazendo um esforço aí, mas que Deus mantenha você assim nessa pegada aí de estar nos fortalecendo, de estar sendo exemplo batista aqui para a nossa região. A palavra é sua, irmão. O bom é que se eu for preso, vai todo mundo junto, coronel. Eu queria convidar as crianças, todas as crianças que vão ter o seu momento do culto infantil, a vir até a frente aqui. E nós vamos orar com elas. Nós vamos abençoar a vida delas. A professora também, pode vir as professoras ou a professora. E eu queria que você pensasse antes de orarmos na seguinte situação. Você como pai, você como mãe, você é o maior responsável pela educação, pela orientação na vida dessas crianças. E quantas vezes, e aí alguém vai dizer, o pastor já começou puxando a orelha. A gente está sem cinto de segurança, diz, abaixa, 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 abaixa. O documento do carro está vencido, rapaz, vai para trás, vai para trás. Olha a polícia. E a gente ensinou as nossas crianças a ter medo da polícia e não do bandido. E então a primeira palavra que eu quero dizer a você, pai e mãe, você precisa mostrar um outro cenário para os nossos filhos, para os seus filhos, porque muitas vezes a gente incorre nesse, eu não vou falar delito, né? Mas a gente incorre nessa situação e a criança muitas vezes cresce com medo do policial militar. Basta ver um policial fardado e ele está ali com todos os equipamentos, inclusive com a sua arma, e a criança muitas vezes ela chega a chorar. E isso é nossa responsabilidade de mudarmos isso, e isso começa na igreja. Amém? Levante aí do seu lugar, estenda a sua mão para cá e vamos abençoar essas crianças no nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos agradecer pela vida destas joias preciosas que o Senhor colocou nesta igreja. São filhos, filhas, são crianças, são herdeiros, Senhor, do reino dos céus. E nós pedimos ao Pai Celestial nesse tempo, que através da ministração que será concedida a eles, numa linguagem só deles, abençoando a professora, aqueles que vão cuidar, que eles entendam desde já que Jesus, Ele nos ama, continua nos amando, e que essa igreja e irmãos aqui de mãos estendidas possam estar continuamente orando, buscando, intercedendo, para que amanhã eles sejam cidadãos de bens, homens e mulheres melhores do que nós fomos na nossa geração. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém? Pode tomar o seu lugar e as crianças vão lá com a professora. Irmãos, mais do que nunca é tempo da nossa nação clamar a Deus. Eu tenho plena convicção que não há ninguém no nosso meio que discorde deste pensamento. Mais do que nunca
é tempo de clamarmos a Deus pelo nosso Brasil. A Polícia Militar está completando 187 anos de existência. Nós costumamos dizer que a Polícia Militar, ela é a muralha, ou são as muralhas da nossa sociedade. Há bem próximo, um tempo atrás, você há de se lembrar, quando a Polícia Militar, no estado do Espírito Santo, ela cruzou os braços, o caos que aquele estado se tornou. Se isto é uma verdade, a Polícia Militar, ela é as muralhas, e são as muralhas físicas da sociedade. A igreja, eu sou a igreja, você é a igreja, devemos ser as muralhas espirituais dessa corporação. É tempo de clamar pela nossa nação, haja visto que nós vivemos um novo momento, novas perspectivas e um novo tempo. Um tempo em que nós estamos almejando, um tempo em que todo cidadão de bem está observando, um tempo novo que Deus tem colocado para cada brasileiro, cada um dos 200 milhões de brasileiros dessa pátria amada chamada Brasil. Nessa noite, quando eu olho à luz desse tema e à luz da palavra de Deus, que eu já convido você a abrir lá, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, é que nós queremos pensar qual é o nosso dever nesse momento, qual é o nosso dever nesse tempo em que precisamos mais do que nunca clamar pela nossa nação, pelo nosso Brasil, para que verdadeiramente possamos compreender Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, para que possamos compreender quais são os planos, os sonhos, os desejos do Senhor para esta nação. Mas antes, eu quero ler com você aquilo que a oração de Daniel, assim é chamado no texto sagrado. Daniel, ele é um profeta, e nesse momento da história, ele está em um cativeiro. Todo o povo foi levado preso. Todavia, nesse tempo em que Daniel ele estava no cativeiro na Babilônia, ele gozava de uma situação até que confortável. Ele agora era aquele que governava junto, mas independente e aparentemente estando numa situação confortável, pela posição de destaque que Daniel ele tinha naquele império, ainda assim Daniel não se conforma, e Daniel ele clama a Deus pela sua terra e pelo seu povo. E é isso que essa palavra diz, e começa dizendo: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E comece a observar agora: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com orações, súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e além de orar, eu confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Observe o que ele vai dizer: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, estamos sendo rebeldes, nós nos apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ele ainda nesta oração, e aqui confessando a Deus, ele diz, verso 6: não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, e por que não aqui dizer aos nossos presidentes, aos nossos príncipes, e por que não aos nossos governadores, aos nossos pais, aos nossos prefeitos, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Agora ele traz para ele a responsabilidade, para o povo ele diz: mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer aqueles que estão perto, quer aqueles que estão longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Verso 8: ó Senhor, a nós, de novo ele vai dizer, reconhecendo, pertence o corar de vergonha
aos nossos reis, príncipes, pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. E nós não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Até aqui, apesar de que faremos a observação de alguns versículos até o 19. Mas eu quero ler com você até aqui. Nós estamos cada vez mais olhando para a situação desse país varonil, Brasil, terra amada, terra onde nós temos grandes oportunidades, país em que eu vivo, amo e sei que cada um de vocês tem o espírito patriota, e este espírito patriota, principalmente neste ano, ele ficou mais evidenciado por aqueles que estavam desejosos de uma grande mudança. Esse texto que nós estamos observando à luz da palavra de Deus, ela é uma linda oração, e essa oração, ela se identifica e se encaixa perfeitamente no contexto que nós estamos vivendo. Mais do que nunca, nós precisamos, enquanto igreja, enquanto policiais militares, enquanto pais, enquanto homens e mulheres, a interceder pela nossa nação, por aqueles que nos governam e por nossas forças militares. Irmãos, se nós não clamarmos a Deus, e se não seguirmos o exemplo, por exemplo, como este aqui que nós estamos observando nessa noite, como Daniel, se nós não compreendermos que se nós não dobrarmos os nossos joelhos e não buscarmos por misericórdia, o novo governo haverá de assumir, e se você não fizer a sua parte, não sofrer junto com ele e junto comigo, nada haverá de mudar. Grandes transformações e grandes mudanças vão começar por pequenas atitudes. E eu tenho dito lá na nossa igreja em Guararapes, e digo a você, ouvinte, nessa noite, eu e você precisamos ser esta pequena mudança. Há um ditado que diz que uma andorinha sozinha não faz verão. Mas meus irmãos, eu digo a você que muitas grandes mudanças começaram porque uma pessoa sozinha, ela teve o ideal, a perspectiva, ela entendeu como missão transformar a vida própria e daqueles que estavam ao seu redor. Eu olho para esse texto e entendo que precisamos mais do que nunca clamar pelo nosso Brasil. Estamos hoje em um culto de ação de graças, é verdade, agradecendo pela Polícia Militar por tudo aquilo que ela representa. Mas não podemos deixar de observar que o ano está terminando. Muitos de nós passaremos a virada nas igrejas. Terá aqui, pastor, o culto da virada? Enfim, várias igrejas teremos o culto da virada. E lá estaremos nós de novo. Muitos olhando para o ano que termina dizendo: puxa, quanta coisa eu escrevi. Quantas coisas eu desejei fazer e não fiz, quantos sonhos eu escrevi, e muitos vão terminar esse momento olhando com tristeza para o passado. E outrora o que haverá de acontecer é que nós nos enganaremos de novo a querermos sonhar tudo novamente para 2019. Bom, mas agora o ano é novo, eu vou escrever uma nova história, bom, eu vou emagrecer, eu vou estudar mais, eu vou buscar um novo empreendimento, e você vai escrever isso tudo. Eu digo, sem clamar a Deus, sem dobrar os seus joelhos todos os dias, você somente vai escrever isso de novo, e o 2019 haverá de terminar, e nenhuma pequena mudança que haverá de gerar grandes transformações na sua vida ocorrerá. E entra ano e sai ano, e você continua nessa mesma perspectiva. O que fazer? Eu olho mais uma vez para a palavra de Deus. Precisamos clamar pela minha vida, pela minha família, pela nossa igreja, pela polícia militar, pelos nossos governantes e pelo Brasil. E como fazer isso? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos voltar a aprender, ouvir a voz de Deus. Quando nós observamos o versículo 6, Daniel, com muito pesar, está dizendo: não demos ouvidos. Nós vivemos um tempo em que estamos ouvindo tantas coisas. As redes sociais, todas elas, nós damos ouvidos.
Ouvimos as notícias da TV, ouvimos as notícias dos telejornais, ouvimos muitas coisas e muitas vozes, mas infelizmente toda a tecnologia que nós temos nesse tempo, toda a possibilidade que nós temos de reunir informações, ao invés de cooperar para que tivéssemos uma sensibilidade maior para ouvir a voz de Deus na direção divina que Ele quer para a nossa vida, ela tem sucumbido frente ao barulho que nós estamos dando atenção. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você parou para ouvir a voz de Deus? Há uma canção que diz: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos teus obedecer. Mas antes das bênçãos ele diz: e atentamente. Irmãos, muitos de nós estamos congregando, somos cristãos, estamos enchendo as igrejas, mas nós estamos apenas escutando. Ouvir a voz de Deus irá requerer de cada um de nós parar aquilo que estamos fazendo na correria de um dia a dia atribulado em que nós não queremos parar. Ficamos doentes, dizemos que estamos atribulados com tarefas e tarefas, mas nós não temos o desejo de parar. Há um amigo meu que está aqui, e claro, por ética não vou citar o nome, eu sempre convidava ele para os Gideões. E um dia ele me disse: rapaz, eu estou cheio de serviço, eu tenho muito trabalho, eu levo trabalho para casa, eu tenho trabalho no escritório, eu trabalho de domingo, rapaz, eu não tenho tempo. E eu disse: vem cá, vou fazer uma oração por você. E isto foi na porta da igreja, e ele encostou do meu lado, e eu vou orar assim: Deus, tira os clientes do meu irmão. Não, o que é isso? Não, cara, mas é o único jeito de você ter tempo para ouvir a voz de Deus e ser bênção e ser instrumento. Graças a Deus, pouco tempo depois, ele se associou aos Gideões Internacionais e hoje faz parte desse grande ministério. Irmãos, nós não paramos porque não queremos parar, e não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus que todos os dias continua dizendo à nossa geração, aqueles que antecederam a nós: o Senhor está de braços abertos. E eu gostei muito da fala do nosso policial cantor que disse: ele não morreu por mim na cruz, mas ele foi o primeiro a morrer. Eu preciso morrer naquela cruz. Todos nós precisamos morrer naquela cruz. Vivemos um tempo em que estamos totalmente atribulados e focados nas nossas realizações profissionais, nas nossas conquistas pessoais. E dia após dia o homem ele tem se esquecido de parar para ouvir a Deus. E o nosso país chegou a este ponto que chegou, porque não apenas os líderes, os políticos e os governantes, mas porque eu, você, brasileiros e brasileiras, não temos tempo para ouvir a Deus. Então, se eu quero começar um 2019 em uma nova perspectiva, olhando para um Brasil melhor, para grandes possibilidades que sim, Deus tem planejado para esta nação, eu preciso voltar a ouvir a Deus. E a dificuldade deste povo foi essa: nós não demos ouvidos a Deus. E, irmãos, quando nós não ouvimos a Deus, consequentemente nós não obedecemos a Deus. É o que diz o verso 10. Ele diz: e não obedecemos à voz do Senhor. É claro, se você não está ouvindo a voz do Senhor, você também não vai obedecer. E é por isso que muitas vezes pagamos um preço tão caro, porque Deus está no mesmo lugar, na mesma condição, amando a cada um de nós de maneira incomparável. Quantos talentos nós temos aqui? Quantas possibilidades nós temos aqui dentro? Quantas possibilidades temos dentro da polícia militar? Homens e mulheres que são talentosos, habilidosos. Mas como agora não capelão, mas como pastor de uma igreja, eu digo: quando uma igreja vai fazer uma nova assembleia para eleger os cargos do mandato seguinte, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não vou, eu não posso. E gente habilitada, gente capacitada, gente com talento, gente com doutorado, gente com mestrado. Eu digo a você nessa noite que eu sou a mudança que este país precisa. Você é a mudança que este país precisa. E por mais insignificante e pequeno que eu seja, ou você seja,
Eu não posso olhar para aquele ditado que uma andorinha sozinha não faz verão, porque se eu quiser, e se eu ouvir e obedecer, então com certeza a minha vida mudará. Consequentemente, das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa sociedade. E então juntos poderemos construir uma sociedade melhor e maior. Mas eu preciso voltar a ouvir, porque quando eu ouço a voz de Deus, eu passo a obedecê-la. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 19, diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, e só obedece quem ouve, vocês comerão dos melhores frutos desta terra. Aleluia. Se vocês estiverem dispostos, mais uma vez, eu digo a você, esteja disposto a ouvir a voz do Senhor. O Senhor continua falando. Daniel, ele conclui esta oração aqui, pedindo ao Senhor que ouça. Lá no verso 18, ele diz: inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ouviu a oração da igreja em 2018, e eu creio nisso. E é por isso que nós vamos viver e experimentar um novo governo em 2019. Mas eu e você precisamos continuar a pedir ao Senhor: Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve o meu clamor, ouve a nossa oração, para que o Senhor possa continuar abençoando não só o presidente, mas toda a equipe, todos aqueles que estão ali nessa nova empreitada neste tempo. Todos os nossos poderes legislativos, executivos, judiciário, todas as forças militares, todos os milhares de cargos que estão sendo atribuídos. Eu preciso continuar clamando e orando ao Senhor: ouve. E meus irmãos, que coisa belíssima é observar que Deus continua atento. Deus continua atento a te ouvir. Deus continua atento a te ver e a te observar. O mesmo profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1 diz: vejam, observem, vejam que o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e nem o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer que esta surdez espiritual que tem tomado conta das nossas vidas, das nossas igrejas, dos policiais, de todos nós, ela possa cair por terra de uma vez por todas, e possamos ter tempo para parar e ouvir a voz de Deus. Somente se ouvirmos duas coisas: se ouvirmos a palavra e se ouvirmos da palavra, poderemos voltar a ter esperança e ter fé em dias melhores, em um tempo melhor. Paulo, sabedor disso, escreve em Romanos 10:17: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso, entenda de uma vez por todas, Deus, ele fala conosco o tempo todo, todos os dias, em todo lugar, aonde você estiver, Deus está falando. Tenha tempo para ouvir, tenha tempo para parar e para ouvir aquilo que o Senhor está falando ao teu coração. Em segundo lugar, quando olhamos para este momento que nós estamos vivendo e para este novo Brasil que nós estamos desenhando e desejosos de ter, nós precisamos também aprender a falar com Deus. Que dificuldade às vezes você falar para uma pessoa: ore a Deus. Não, eu não. E aí você acredita que muitas vezes é apenas por ter vergonha de fazer isso publicamente. Mas às vezes lá no seu pequeno grupo multiplicador tem 5 pessoas, tem 4, e ainda assim a pessoa não tem. Não quero orar. Você precisa desenvolver relacionamento para falar com o Senhor. Você precisa ouvi-lo, mas você precisa falar. Observe que o verso 4, ele diz assim: orei ao Senhor, falei com Deus, dirigi a palavra a Ele. O verso 13 também, ele reforça isso. Ele diz para mim e para você: orei ao Senhor, meu Deus, confessei os meus pecados.
E no verso 13 ele diz: não temos implorado o favor do Senhor. Eu acho interessante o profeta se colocar dessa maneira. Meus irmãos, nós não somos merecedores de nada. Ele diz: não temos implorado o favor do Senhor. Nós estamos tão habituados a ouvirmos mensagens de autoajuda, mensagem que somos a menina dos olhos de Deus, que somos os crentes superpoderosos, que você vai ter a vida agora, você devia tanto, não deve mais, é dono de milhares de reais e de empresas, e uma vida próspera e abundante, etc. e tal, e você se esquece que o Evangelho é sofrer todos os dias, é ser mortificado naquela cruz com Cristo, é negar-se a si mesmo e seguir a este Jesus. Eu preciso implorar todos os dias para que a graça do Senhor me alcance, porque eu não sou merecedor dessa graça, e não há um de nós que é merecedor desta graça. Certa vez eu fiquei pensando na oração de uma pessoa que dizia: Senhor, se tenho crédito contigo no céu. E eu disse: meu Pai, eu só tenho débito com Deus. Quem é de vocês ou de nós que tem crédito com Deus? Alguém? Alguém de nós tem crédito? Falar: Senhor, eu estou com crédito contigo. Alguém de nós? Eu creio que não. Todos nós somos e seremos eternos devedores da graça, da extraordinária graça que me alcançou e que te alcança nesses dias. Mas para isso eu preciso implorar ao Senhor, eu preciso orar a este Deus, eu preciso estabelecer uma prática de conversa, de diálogo, de oração a Deus pela nossa nação, pela nossa família, pela nossa cidade. Jesus prometeu que te ouviria, querido. Nosso comandante, ele disse agora há pouco algo muito triste que tem acontecido na polícia militar, acontecido no meio pastoral, acontecido na sociedade. Cada vez mais as pessoas estão tirando a própria vida. Cada vez mais as pessoas estão se suicidando. E uma das razões é porque eu não quero ouvir o problema do outro. Ema, cada um com os seus problemas. A gente não tem tempo para parar e ouvir a Deus. Eu vou parar para ouvir o meu irmão? Escute o que eu vou dizer a você. Neste momento somos mais de 7 bilhões de habitantes sobre a face da terra. E a palavra de Deus está dizendo, e Jesus assim prometeu: tenham fé em Deus. Marcos 11, 22 e 24. Eu lhes asseguro que se alguém disser em meu nome, e a este monte, levante-se e atire ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Ei, deixa eu falar para a igreja agora. Nós temos o péssimo hábito de esquecer que Jesus está nos ouvindo. Somos mais de 7 bilhões e Ele tem a capacidade de ouvir a todos nós de uma única vez, todos falando ao mesmo tempo. Jesus tem esta capacidade. Nós precisamos entender de uma vez por todas, de que como igreja, eu preciso orar com convicção e fé, de que esta nação, ela é do Senhor Jesus. Eu não posso dizer, será que vai ser? Não, eu tenho certeza, eu creio que esta nação é do Senhor Jesus. Eu creio em dias melhores para as forças policiais, em que os policiais terão autoridade, terão possibilidade de exercer as suas atribuições, onde seremos e teremos a possibilidade de ir e vir resguardado. Eu creio nisso, porque eu sei que Jesus está me ouvindo. Meu irmão pode não estar me ouvindo, meu pastor pode não estar me ouvindo, a minha família pode não estar me ouvindo, mas Deus está lhe ouvindo todos os dias. Por isso você precisa começar a abrir a sua boca e falar com Deus. Mas da mesma maneira que não temos muitas vezes tempo para parar e ouvir, também não temos o tempo para parar e falar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quanto tempo você ora, fala com Deus? 1 minuto? 2 minutos? Quanto tempo você consegue de estabelecer um diálogo? Ou você chega em algum momento e acabou o assunto?
Deus, obrigado pelo alimento, por este dia, pela minha casa, pela minha família, porque o Senhor nos guardou pela noite de sono. E então? E você não tem mais nada para dizer. Sabe por quê? Porque você não estabeleceu uma conexão com Deus todos os dias, em todo momento. Outra coisa importante a dizer, e eu ressalto isso aqui: não é a oração quilométrica que vai mudar a sua vida, mas a constância. É a constância. É você ter a possibilidade de estar no seu carro sozinho e de olhos abertos. É que a gente é batista, né? Tem que fechar o olho para orar aqui, mas você pode ficar de olho aberto no seu carro ali, em espírito. Não vai fechar o olho dirigindo, cara. Não, porque daqui a pouco vai dizer: ó, o capelão da polícia militar que me orientou a fechar os olhos e bateu. Não, em espírito. Senhor, quantas vezes, eu digo por experiência, às vezes eu passo perto da casa de alguém lá da nossa igreja, sei que está passando por uma dificuldade, e o Espírito, ele traz a sensibilidade. Deus abençoe esse meu irmão que mora aqui nessa rua, o Senhor conhece a vida dele, você está dirigindo. Você precisa estabelecer, e o Senhor está dizendo que se você fizer isso, e crendo que você recebeu, receberá no nome do Senhor Jesus. Eu ainda olho para a palavra de Deus e penso que devemos sempre orar por nossas autoridades. Como eu disse agora há pouco no caso das crianças, isso aconteceu comigo, talvez isso aconteceu com você. Quantas vezes eu fiz isso com meu filho lá atrás? Porque às vezes a gente está errado e acaba incutindo isso na cabeça da criança. Abaixa que é a polícia. E a criança aprende e começa a crescer, e até isso mudar, e talvez nunca mude, que você precisa orar por estas autoridades que são constituídas por Deus para o seu próprio bem. O texto de 1 Pedro 2, 13 e 15, ele é muito claro para cada um de nós, onde diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Precisamos orar pelas autoridades constituídas. Você pode não gostar do seu prefeito atual. A Bíblia não está dizendo que se você amar o seu prefeito, você precisa orar por ele. Você pode não concordar com o presidente atual, mas a Bíblia não está dizendo que se você amar, você vai orar. Você pode não ser simpatizante da polícia militar, você pode não ser simpatizante das autoridades, mas o Senhor as constituiu para o bem da nossa nação e para a nossa vida. E é dever da igreja, se nós queremos ver um Brasil transformado pela mão do Senhor. Deus já está agindo, Deus está fazendo a parte dele, e nós queremos que este movimento e este avance, ele continue, mas nós precisamos fazer a nossa parte, de modo que a oração, orar, clamar e agir, você precisa fazer isso. Orar, quantas vezes você já orou pela polícia militar? Meus irmãos, alguém disse, eu digo a você que você pode ser ateu e não gostar de armas, mas quando alguém pular o muro da sua casa, e eu espero no nome de Jesus que isso nunca aconteça, quando alguma situação de você estar dormindo e alguém arrombar uma porta, e isso não haverá de acontecer com você, espero que não aconteça, e mesmo sendo ateu e não gostando de armas, você vai fazer duas coisas. Você vai dizer: Deus me ajude, e segundo, vai ligar para homens que têm armas nas mãos, 190. São 150 mil ligações por dia lá no Copom. É isso, comandante? 150 mil ligações por dia que esta corporação recebe. Será que alguma delas... Alô, Polícia Militar do Estado de São Paulo, boa tarde. Posso lhe ajudar? Liguei só para dizer: Jesus te ama, estou orando por você. Será que uma dessas 150 mil ligações é assim? Não. Você e eu, igreja, precisamos orar, porque no momento da aflição e no momento do perigo, quando a casa está pegando fogo, você corre da casa para fora, mas estes homens correm de fora para dentro, para tirar uma criança, para tirar muitas vezes um animal doméstico. Recentemente em Guararapes aconteceu uma situação semelhante assim.
Começou um princípio de incêndio, os policiais chegaram ali, a casa começou a pegar fogo e de repente eles chamavam e ninguém atendia. Eles então adentraram o muro daquela residência e havia um idoso que não conseguia se levantar deitado na sua cama. Todos os vizinhos e todo mundo correndo da situação, mas são estes homens que correm para dentro do perigo. Quando nós estamos dormindo, você está na sua noite, dormindo em berço esplêndido, a polícia militar está patrulhando. Está chovendo, a polícia militar está patrulhando. Está fazendo 0 grau, o que não é normal em Araçatuba, né? Porque o sol aqui é mais perto da gente do que qualquer outro lugar. Mas a polícia está lá. Está calor de 42 graus. Você já colocou uma farda e um colete e sentou no carro? A polícia está lá. Ore pela sua polícia. Olhe pela polícia militar, porque é ela que socorre a gente. Eu olho para esse texto e vejo palavra de Deus para a minha vida. Nós precisamos falar com Deus, clamar a Deus e intercedendo pelas autoridades, por todas aquelas que foram constituídas por Deus. Quando eu ouço, eu sou capacitado pelo Senhor a falar. Mas quando eu não falo, quando eu não converso com Deus, sabendo de que Ele está presente todos os dias da minha vida, eu estou ignorando a presença de Deus. Olha o que o verso 13, ele diz assim para a gente: como está escrito na lei de Moisés, todo o mal que nós estamos vivendo nos sobreveio. Apesar disso, nós não temos implorado, ou seja, nós não estamos falando contigo. Nós não estamos implorando o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Meus irmãos, nós precisamos voltar a falar com Deus. Não espere chegar o momento ruim para falar com Deus. Não espere o dia mau para falar com Deus. Falando ainda do novo ano que se inicia, você vai pegar o seu calendário. A gente recebe calendários das organizações que nós participamos e lá está marcado todas as atividades. Na polícia tem o calendário para 2019, já com todas as atividades que haverão de ser realizadas. Na nossa IBOP nós temos o nosso calendário, na nossa associação das igrejas batistas, com dezenas de atividades. A sua igreja já fez um calendário com dezenas de atividade, mas nenhum de nós irá começar o ano dizendo assim: dia 25 de março é o dia mau na minha vida. Alguém faz isso? Dia X é o dia da calamidade, dia X é o dia da angústia. Nós não fazemos isso, é claro, por sensatez não fazemos isso. Mas muitas pessoas só vão falar com Deus no dia em que abrir um exame e der positivo para uma doença muito grave. Muitas pessoas só vão voltar a falar com Deus quando as coisas já não tiverem mais condições de ser resolvidas pelo teu bolso, pelo teu conhecimento, pela tua ciência. Fale com Deus todos os dias, em todo o tempo. Fale com o Senhor. Se a nossa surdez espiritual traz grande prejuízo, a nossa mudez espiritual também é uma segunda grande barreira que nós precisamos vencer para que a nossa nação viva dias melhores. Ouça Deus, obedeça ao Senhor, fale com Deus. Clame ao Senhor pelo nosso povo, clame ao Senhor pela nossa nação, clame ao Senhor pela polícia militar. Em terceiro lugar e último, como interceder por esta pátria? Eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Eu olho para o versículo 7 e 9 que diz para mim, em 2 vezes ele diz: a mim, a nós pertence o corar da vergonha. É muito fácil nós apontarmos e dizermos: olha, está assim porque foram governantes passados que trouxeram a gente até esse momento. Olha, está assim porque a economia vai mal. Olha, está assim porque a crise. E os mais antigos que hão de dizer: quantas crises você já passou e você viveu e está aqui. Você precisa começar a dizer: é minha responsabilidade. Sou eu que jogo o papel na rua quando estou dirigindo o carro, o bueiro entope e aí inunda tudo. Sou eu com meu jeitinho brasileiro que quero ganhar um espaço na fila.
Ele está dizendo aqui: a nós pertence o corar da vergonha. Meus irmãos, o versículo 7 e o versículo 9, ele diz bem assim, olha: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar da vergonha. Como hoje se vê, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões. Ao Senhor, o nosso Deus, pertence a misericórdia, o verso 9, e o perdão, pois nós nos temos rebelado contra Ele. Nós precisamos ter vergonha da nossa nação e das atitudes que nós todos fazemos parte. Nós precisamos parar só de apontar este ou aquele ou aquela culpada. Nós não teríamos chego aonde chegamos se tivéssemos possivelmente dado mais ouvido a Deus, falado mais com o Senhor, intercedido mais, clamado mais. Eu olho para esse texto e aprendo que eu preciso todos os dias ouvir Deus, falar com Deus e buscar a sensibilidade espiritual desse Deus. Eu não posso me permitir continuar insensível aos problemas quando estes não estão me ardendo a pele. Quando nós olhamos para as comunidades, às vezes a igreja ela faz muita ação social, e muitas vezes não faz mais por falta de condição, mas o caminho também é por aí. Eu preciso olhar para as adversidades que os outros brasileiros estão passando, e isso precisa me dar vergonha, porque também eu tenho a minha parcela de culpa. A dor do outro precisa ser a minha dor. A calamidade que tem assolado o próximo tem que ser a minha calamidade. E como dizemos na igreja, como igreja, se o dedinho doer, o corpo padece. Parece que nós nos esquecemos disso. Então a culpa é de quem? A culpa é nossa. A culpa é de todos nós. Como cristão, eu devo sentir a dor do próximo. Observe quantas tragédias. Tempo de fome, de escassez, de doenças, de crises familiares, de suicídio, como nós temos observado. Como eu moro em Guararapes, eu fico observando mais Guararapes. Somente se eu não estou enganado, foi em um mês. Em um mês em Guararapes, foram 8 tentativas de suicídio registradas e uma concretizada. Para uma cidade de 32 mil habitantes, fora aquelas que não foram feitas o boletim de ocorrência, porque a pessoa não chegou a ser socorrida, por exemplo, não foi para o hospital. A calamidade do outro precisa ser a minha calamidade. A dor do outro precisa ser a minha dor. Mas só haverá de acontecer isso quando tivermos sensibilidade espiritual. Daniel era um homem puro. Daniel, ele estava na presença de Deus. Daniel, ele ouvia Deus. Daniel falava com Deus. Daniel poderia olhar para ele e dizer: o que eu tenho a ver com o sofrimento desse povo? O que tenho eu a ver? Não tenho nada a ver com isso. Mas nesta oração, com peculiaridade, me faz observar que ele se inclui. Ele se inclui nesta oração pedindo perdão como pecador. Todos nós precisamos do perdão do Senhor. E isso vai me ensinar todos os dias que, ao invés de culpar os outros, a nossa tarefa deve ser aquela de se humilhar diante de Deus, confessar os nossos pecados. O livro das Crônicas, na 2ª Crônica 7,14, traz uma mensagem extraordinária sobre isso, quando diz: se o meu povo, tem povo de Deus nesse lugar? Tem povo de Deus aqui? Então, se você é povo de Deus, ele está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei você, dos céus perdoarei o seu pecado e dos céus eu curarei as suas enfermidades. Aleluia. O Senhor está pronto, irmãos, para recuperar esta nação e trazer um novo tempo, em todas as dimensões, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida empresarial, na sua vida eclesiástica, em todas as áreas. Deus está pronto para abrir os céus e rasgar os céus sobre todo aquele que se humilhar e confessar os seus pecados ao Senhor. Eu ouvirei você, eu abençoarei você.
As minhas bênçãos te seguirão por onde quer que você for. O verso 9 vai dizer: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Aleluia, porque o Senhor, Ele é pronto a perdoar e misericordioso para cada um de nós. O profeta, ele estava declarando que tinha vergonha do pecado do povo. E quando isto acontece, meus irmãos, isto é um sintoma de arrependimento. Nós não podemos nos conformar com os erros. Ah, foi assim mesmo? Fazer o quê? Eu não posso me conformar e manter na mesma linha, mas sentir que algo deve mudar, e a mudança começa em nós. Por isso, sinta a necessidade da mudança na sua vida, na sua casa, na sua empresa, e você certamente verá grandes mudanças acontecendo nessa nação. Concluindo, a maior de todas as manifestações patrióticas que nós podemos observar, e a gente observa muitas vezes, brasileiros de cara pintada, manifestação patriótica, saem às ruas com bandeiras, seja lá defendendo este ou aquele, manifestação patriótica. Mas escute o que eu vou dizer a você: a maior de todas as manifestações patrióticas acontece quando o povo de Deus, que se chama pelo nome dele, não apenas diante da justiça das autoridades, mas se curva diante ao Rei dos Reis. Esta é a maior manifestação patriótica que nós podemos fazer pelo nosso Brasil: dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus salva a nossa nação. Mas Deus vai salvar essa nação salvando a mim primeiro, a minha casa, os brasileiros e brasileiras desta terra. Eu olho para a minha tarefa como igreja, o corpo de Cristo, como assim somos chamados. Clamar é nosso dever contínuo, incessante. Olhamos para esse espaço que foi inaugurado essa semana lá no quartel. Quem diria, em um quartel militar, um espaço, uma sala de oração, e a minha casa será chamada casa de oração. Louvores que ficam ali tocando, não há uma placa denominacional, mas é um espaço de refrigério que a pessoa, o soldado, qualquer um, o zelador que está lá, ele pode passar ali e ter um tempo com Deus. Deus, meus irmãos, tem feito coisas extraordinárias. Deus, Ele trabalha no campo daquilo que é impossível aos homens, mas aquilo que é possível a mim fazer e a você fazer, Ele não vai mover uma palha sequer. Nós muitas vezes nos acomodamos e queremos que Deus faça todas as coisas. Olhamos Deus como um garçom que te serve à mesa. Eu quero fazer o pedido, Senhor, por favor, o Senhor anota para mim o meu pedido, e por gentileza, vê na cozinha que eu estou com pressa, Deus. Olha, eu quero isso, 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 e mais isso. Deixa eu te perguntar, você quer pagar a conta? A gente quer fazer o pedido a Deus, mas não quer pagar o preço, não quer pagar a conta. Deus, Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve o teu pedido, mas eu e você precisamos estar dispostos a pagar o preço de sermos sim uma geração santa, eleita e escolhida pelo Senhor para fazermos a mudança neste tempo. Nós precisamos pagar o preço de uma vida cristã todos os dias. O Brasil precisa da sua oração. A Polícia Militar do Estado de São Paulo precisa da sua oração. As nossas forças armadas e as forças policiais carecem da sua oração. Homens e mulheres que são instrumentos de Deus na terra, para que se cumpra, por exemplo, o que Isaías escreve no capítulo 1, versículo 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito dos órfãos, defendam a causa da viúva. Nós precisamos fazer a nossa parte. Infelizmente, em algumas situações, o policial militar ou o policial civil, todos aqueles que estão nos protegendo para manter a ordem, garantir a segurança, em último caso ele precisa usar da espada que porta na sua cintura. Paulo escreve isso sobre a espada na cintura. Hoje os nossos policiais não carregam mais uma espada, porque tem uma .40. Toda arma ela é fundida com o objetivo de matar. Sim, a arma ela foi feita para disparar. E eu digo a você nessa noite, meu irmão em Cristo Jesus, a nós cristãos nesse tempo,
Deus também me deu, a mim e a você, uma arma e armaduras. Estes homens usam colete à prova de bala e usam como armadura e usam uma arma. Eu e você, e lá no livro de Efésios, eu quero convidar você a lembrar disso. Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele descreve muito bem tudo aquilo que já foi entregue para você. Efésios 6, 10 a 17. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O mundo é mau, o mundo é tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, cristão, que haverá de mudar esta nação, ouvindo a Deus, falando com Deus e tendo a sensibilidade com este Senhor. Portanto, tomai a armadura de Deus para que você possa resistir àquele dia mau que ninguém escreve. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre, levando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. É tempo de orar e suplicar pelo teu país, pelos nossos governantes e por esta nação, com toda oração e súplica. Orando quando? Orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, esta é a única espada, é a única arma que se atira no morto e ele torna a viver. E isso está nas minhas mãos, nas tuas mãos, na mão da igreja, e nós temos a possibilidade de entender e continuar dizendo que esta palavra, como diz Isaías 55:11, é viva e eficaz, que esta palavra não volta vazia, que esta palavra faz e fará tudo aquilo que o Senhor tem para ela planejado. Esta palavra é voz de Deus, esta palavra é bênção para esta igreja, esta palavra é bênção para a polícia militar, esta palavra é bênção para nações, para nossa nação. Essa palavra é bênção para os 200 milhões de compatriotas brasileiros nesse chão varonil, nessa pátria amada chamada Brasil. Clame a Deus e certamente a sua vida e o nosso país será extremamente abençoado. Deus os abençoe em nome de Jesus. Coronel, pastor, obrigado. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado pela presença e pela boa palavra de Deus para nós. Queremos agradecer Coronel Guimarães e no nome dele agradeço a todos os soldados que estão aqui. Quero dizer para vocês que esta igreja, ela sempre vai estar de portas abertas para vocês em qualquer situação. Quero dizer que nós vamos aprender a orar mais por vocês, tá? Vamos aprender a fazer isso, e que Deus levante pessoas aqui do nosso meio para ajudar vocês também, né, no chamado, né, que vocês têm para auxiliar o nosso país. Bom, antes de nós encerrarmos, né, nós temos